Boa tarde, bom dia e boa noite, meus amigos. Sempre uma honra estar aqui. Mais um Sercast, hein? Você que chegou agora, está assistindo pela primeira vez. O Pode Ser Agro mudou de cara, mudou de nome. 2025, terceira, Valias? Terceira temporada? Terceira temporada. Mas com a mesma pegada. Com a mesma pegada. Melhorando a cada dia. A mesma não? Igual o vinho, nós né? estamos ficando mais velhos, o vinho é melhor, Valias. Evoluindo como vinho. É isso aí, sempre isso é muito bom. prazeroso estar aqui com vocês, gravando mais um episódio para os nossos amigos que nos ouvem, que nos veem. E já quero de antemão, você que começou a assistir, compartilha o nosso podcast. Se você está no YouTube, se inscreva. Se você está no Spotify, compartilha aí com seus amigos, bota no grupo. Vai lá no Instagram do Ser Agro, comente lá no Grupo Ser. Deixe o seu comentário. Se você não sabe, todo final de episódio a gente dá um livro de presente, entrega na sua casa um livro de presente. Isso, claro, para o nosso podcast ir mais longe, né, Valias? Para atingir mais pessoas, né, Sérgio? Que é o nosso interesse aqui, com todo carinho, com todo amor. Ajudar na transformação, né? Que é o que a gente tanto comenta, né? Da É isso liderança. que nós Né? queremos. Acho que é isso, né, Valência? E esse episódio nós pegamos pesado. Esse episódio, para mim, depois do dos filhos, o dos filhos para mim ainda foi o que mais me mudou, balançou, motivou, emocionou, né? Então nós temos um episódio gravado com os nossos filhos. Esse de hoje, com certeza, vai ser um episódio muitíssimo importante, porque nós vamos conversar aqui, deixar as nossas opiniões, a nossa visão, a nossa experiência sobre a relação da família com o nosso trabalho. Como é que ela está? Como é que você construiu ela ao longo desse tempo? Como é que ela está hoje? Onde é que você chegou? O que essa relação de trabalho e família causou na sua família, de coisas positivas, de faltas, de falhas, de traumas, né? De culpas. Eu falo que é uma relação muito, muito, muito delicada, muito sensível, porque essa relação ela afeta crianças, 2, 3, 4 anos, jovens, adultos, esposas, esposos, pais, né? Filhos. Famílias das famílias. Famílias da família. Então, parabéns pelo título. Acho que nós fomos mais uma vez muito felizes, né? O Sercast falando de ser humano. E por falar em família, eu acho que essa união aqui tem que durar até que a gente possa estar aqui ouvindo os netos, né? Imagina que maravilha. Nós vamos fazer um podcast com os filhos e os netos. Eu vou ter a honra de ter o primeiro. Não sei se você sabe, o filho da Dani está grávido. Olha só, então já vai treinando ele lá. Coisa boa, vovô. Tá cada vez mais velho, agora já é o vovô da mesa. A Né? Mandinha tá grávida, tá vindo um molecão aí. Aí, ó, pronto. Então vou ser o primeiro avô da mesa. Já puxou a fila. Eu achei que ia ser os cabelos brancos. Eu também, pô. rapaz, olha aí. Minha turma tá mais lenta. E a minha, por favor, segura. Poxa, Valias, você falou um toque de família aqui, né? Já pensou a gente ter a oportunidade? É fantástico. Se eu ver os filhos já será maravilhoso, né? Um dia a gente conseguir juntar os 7, né? São 7? São 2, 7. 4, 7. A gente conseguir juntar os 7 moleques na mesa lá. Isso Moleque é não, demais. né? Moleque é a forma carinhosa de chamá-los, já estão tudo adulto. Que top, que top. Bom, Já estão participando dessa mesa, né? Porque esses assuntos de família, sem dúvida, já esbarraram em nossos filhos, né, Valisa? Eles estão aqui. Legal. já estão aqui. E como estão aqui, Mais Beleza? Muito bem. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Ô, meu amigo. vamos lá. Começa aí, Valesa. vamos Então, qual que é a conversar. sua visão desse impacto aí da gestão do relacionamento, né, da família, na liderança, no dia a dia de qualquer ser humano, né? Esse é um tema que mexe comigo, né? Eu saí com a minha esposa de um ambiente, entre aspas, confortável, né? E nós enfrentamos a vida juntos aí em lugares que a gente não conhecia. E eu vivi isso muito na pele, né? A nossa primeira mudança, para contextualizar, eu fui morar no Mato Grosso do Sul, fui trabalhar no Mato Grosso do Sul. A Leandra, minha esposa, teve que abrir mão de carreira, de trabalho dela. Nosso filho era um filho, João Pedro, tinha 3 anos. E
E aqui entra a liderança. Aprendi muito com meus colegas, meus líderes, meus gestores lá, foi fantástico. Mas existiu uma dificuldade de flexibilidade. E eu fiquei alguns meses sem voltar em casa, né? E não podia levar minha família. E com isso meu filho parou de falar. Ele tinha 3 anos de idade, já estava falando e ele parou de falar. Ele ficou mudo. E então foi necessário que minha mãe e minha esposa entrassem no carro em Minas, fossem lá no Mato Grosso do Sul, para a gente se encontrar. E eles chegaram antes de mim, eu estava trabalhando. Quando eu cheguei, ele estava no colo da minha esposa, do lado da piscina, e ele olhou para mim e escondeu o rosto. Escondeu o rosto na mão, né? Então, isso é uma cena que não sai da minha memória. Na época eu peguei ele, brinquei, enfim, mas marcou muito, né? E se marcou para mim, para ele marcou muito mais. Nossa, a ponto dele se calar. Né? Então, isso tem 21 anos que aconteceu. Foi um marco na nossa vida. Explicou muita coisa, assim, que hoje eu entendo muito bem do impacto que o nosso trabalho tem na vida da família. Né? Porque o entender não quer dizer compreender, né? O entender não quer dizer concordar. E o que eu resumo isso, Sérgio e Ricardo? Eu tive e tenho uma companheira que muitas vezes assumiu o papel de pai e mãe, que é a minha esposa, né? E ela nunca falou mal do meu trabalho. Nunca. Nunca. A ponto que quando eu trabalhava na Tortuga e o João Pedro adora praia, nós estávamos em Ubatuba e ele viu uma vaca assim, no meio do nada, né? Ele falou: pai, tem vaca aqui, pede pra Tortuga deixar você morar aqui, a gente morar aqui. Então, ele entendia que a Tortuga era uma pessoa, enfim. Mas o que eu vejo é que nós somos as mesmas pessoas com vários papéis. Então, eu sou o Eduardo marido, sou o Eduardo pai, sou o Eduardo cidadão, sou o Eduardo funcionário de empresa, sou o Eduardo empreendedor, enfim. Né? Só que no fundo é a mesma pessoa que está ali desempenhando os papéis. Né? Então não tem como separar sentimentos, por exemplo. Você pode separar o seu papel, como você atua em cada papel. Né? Mas uma pessoa que está desequilibrada emocionalmente por um problema familiar, ela não vai desempenhar o que ela tem que desempenhar no trabalho, sabe? E aí entra a periferia, vou chamar assim, que na verdade é o sustentáculo, o suporte, que são as pessoas afetadas. Né? Então, assim, se você é casado ou casada, a sua mulher ou seu marido não entende o papel, né, como suporte, como apoio, vai ter problema na família, não tem dúvida. Não tem dúvida, porque imagina o seu filho pensando assim: meu pai está saindo para sofrer por minha causa. Né? Não, meu pai está indo lá fazer o papel dele, né, por nós. Voltar, é completamente diferente. Né? Então, assim, o que eu deixo, cuidado com o que você transmite do seu trabalho para sua família. Né? Meus filhos, hoje, eu vejo, eles têm orgulho do meu trabalho, sabe? E isso é a melhor recompensa, né, Sérgio? Fantástico, fantástico. Falar assim, cara, pai, que legal, o Luca hoje anda comigo, acha a coisa maravilhosa, resolveu ser agrônomo porque... rodando esse Brasil, ele conheceu o Brasil que o Brasil não conhece, né? Então, é isso que eu penso, sabe, Ricardo? A gente tem que ter muita responsabilidade, sabe? Com a mensagem que a gente leva. E o Sérgio sempre fala de comunicação, né? Qual comunicação eu estou transmitindo? Meu trabalho é um sofrimento? Meu filho vai querer sofrer? Quantos produtores rurais eu vejo falar assim: isso aqui é uma escravidão, isso aqui é péssimo. Pô, vende a fazenda e vai viver de juros. Olha o patrimônio que tem. E aí quer que o filho vá trabalhar para sofrer? Esquece. Não vai. Esquece. Não vai. Né? Então esse é o ponto na minha visão. Quando o cara coloca uma coisa particular nessa profundidade, é pesado, né? pesado, né? É pesado. Mas com certeza todos nós vivemos isso de alguma forma. Mas expor aqui que o seu filho parou de falar, né? Isso é um exemplo muito forte da responsabilidade que nós temos que ter. E a linha entre o querer dar mais para minha família, querer proporcionar conforto para minha família, né? Querer proporcionar uma boa casa, um bom carro, uma boa praia, uma boa vestimenta, e sacrificar a sua presença na família, ela é uma linha invisível. Muito. Ela Exato. é invisível, ela é invisível, Exato. ela é Exato. invisível. E a maioria dos
não estou sendo aqui machista, mas infelizmente ainda nós temos mais homens. A maioria dos homens que tem menos sensibilidade do que as mulheres ainda cometem esse erro, né? Eu não tiro a minha mão da palmatória de jeito nenhum. Cometi isso na minha vida toda de trabalho. Sempre priorizei, a verdade é essa. Sempre priorizei o meu trabalho em detrimento aos meus filhos. Não posso me esquivar disso, me enganar disso. Não posso. Não quer dizer que está certo, tá? Estou dizendo exatamente o contrário. Eu acho que eu extrapolei a linha pro lado do trabalho. Eu Mas sempre quem priorizei. não, quem não? Você não, Sérgio? Nossa. Eu também. Eu acho Entendeu? que é uma linha tênue, mas ela existe, né? E muitas vezes a gente rompe isso daí. E é legal a gente compartilhar com você, com a mesa aqui, as nossas vulnerabilidades. Claro, né? claro. Tem uma coisa bacana, e em algum momento nós vamos falar sobre um podcast só sobre isso, né? Isso é um ponto de união, né? Você poder colocar para fora os pontos que você realmente não é bom, que você gostaria de melhorar, isso cria conexão, isso cria intimidade, isso cria, né? E se tem alguma coisa na família que é mais rica, é você poder ser você mesmo no ambiente familiar e, se possível, com toda a nossa dificuldade, você conseguir ser você no ambiente de trabalho, né? Porque ninguém consegue estar de máscara o tempo inteiro, né? E eu tenho até uma frase aqui que eu queria colocar aqui para ajudar na nossa conversa, né? Assim, sabe qual que é o fruto mais fácil de colher, Ricardo e Valias? O fruto mais fácil de colher? Você que está aí nos ouvindo, sabe qual que é o fruto mais fácil? Me pegou, hein? É o fruto que está à sua mão, é o que está acessível. E não existe nada mais acessível do que a nossa família, certo? Perfeito. Então, ou deveria ser. Ou deveria ser. Então, nesse momento, nessa conversa, eu queria fazer essa conexão. Aquilo ali é onde você volta todo dia, é onde você parte todo dia, é onde você passa uma boa parte da sua história, né? E é legal que você esteja lá dentro saudável mentalmente e fisicamente. É possível você ser são mentalmente, falar, cara, seria ótimo se eu falasse, eu nunca levo um problema, eu paro, fecho e vou... Cara, mas nem sempre é possível. Nós temos que tentar de toda maneira não contaminar, mas assim, por isso que é tão importante o relacionamento que a gente tem dentro da nossa família, ele impacta na sua entrega, assim como o seu trabalho impacta na sua família. Então, sem dúvida, a gente sonha em querer dividir isso aí estruturadamente, mas não dá. Por mais que a gente faça, é muito importante você entender que o apelo emocional que acontece com você, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, na sua família, ele sorrateiramente ele impacta no seu resultado. E vice-versa. Sem dúvida. Aquilo que você entrega como gestão, como colaboração, como aprendizado, como gratidão, impacta lá no seu dia a dia na família. Então, eu tento trazer isso daí como sendo um fator que nós precisamos combater, né? Um fator para a gente combater tanto rumores errados é a verdade. E a verdade é que, de fato, nossa família influencia o nosso resultado e o nosso resultado influencia a nossa família. Sem dúvida. Não há como evitar. Não podemos mentir. Agora, nós podemos ter uma saúde mental para fazer com que isso seja saudável, né? Então, uma das formas é se abrir. Né? Eu trago isso, falo muito bem com a minha esposa, né? A Ronilde está comigo e sofrendo aí alguns anos de mudanças. Faz parte. Mas o importante é estar junto. É estar comprometido com o que nós queremos construir, né? E assim, nós tivemos a oportunidade de morar em fazenda, morar na cidade, né? Ver nossos filhos estarem com a gente, não estarem com a gente. Então faz muita falta a gente ter com quem discutir. Mas é impactante a gente saber dar destino para onde é que a gente quer levar a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Porque em algum momento elas estão intimamente conectadas com quem você é e quem você sonha em ser. Que conselho vocês dois dariam a um casal de jovens que acabou de casar, começando a construir a vida profissional, formados ou não, mas estão ali, se uniram, né? Terão filhos.
Que conselho que vocês dois dariam a esses dois jovens que estão nos ouvindo para que eles cometam menos erros do que nós três cometemos? Deixa eu começar. Eu tenho uma ideia aqui, eu não queria deixar me contaminar pela ideia de vocês. Não, mas você é o mais, Porque a ideia você é o mais velho, Sérgio. É nada, é você só o mais velho primeiro, né, Valia? Sempre. Cara, um conselho que eu daria e que graças a Deus e graças à minha esposa eu consegui aplicar na minha vida era colocar os meus sonhos pessoais à frente dos meus sonhos profissionais. Eu usei a minha profissão para realizar os meus sonhos pessoais. Boa. Então, assim, acho que nós estamos invertendo. Tem muita gente que vive somente para trabalhar, ganhar dinheiro e fazer uma carreira de sucesso. Mas, na realidade, quando chega ali na frente, você olha e fala, cara, o que eu construí que vai me dar longevidade na vida? Talvez tenha pouca coisa. Então, assim, eu sempre digo isso nas minhas apresentações. O meu primeiro sonho foi pessoal, era construir a minha família. No meu caso, foi construir minha família. Nem todo mundo sonha em ter família. Estou contando do meu, né? Claro. Vamos deixar isso bem claro, né? Nem todo mundo precisa casar e ter filhos como nós tivemos. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Sonhos pessoais, pode ser viajar, conhecer o mundo. Né? É pessoal, né? É que eu fico muito preocupado quando eu converso com um jovem que fala assim, meu sonho é ser reconhecido como um cara dos melhores QI, não sei o quê. Eu falo, cara, isso aí vai te encher de quê? Né? Então, assim, eu acho que uma das coisas é, se você está começando a sua trajetória profissional, ou casado ou solteiro, comece a trabalhar para você mesmo, né? Não seja um empregado de firma alguma. E trabalhar para você mesmo não significa que você não tem carteira assinada, não é isso que nós estamos falando aqui. E eu trabalho há 30 anos numa empresa e eu nunca me senti empregado ou lá dentro. Não, eu trabalhei para mim utilizando aquele tempo para gerar riqueza para a empresa, aquilo voltava para mim, com isso eu realizava meus sonhos. Eu viajava, eu cuidava dos meus filhos, eu construía algum lugar para a gente morar, eu comprava um carro. Então, assim, acho que nós temos que usar a empresa da maneira boa, a palavra usar, para realizar os seus sonhos. Perfeito. Inconsequentemente, eu preciso entregar algo, porque a empresa precisa ter resultado. Lógico. Então, assim, ninguém está dizendo aqui que todo dia você vai levantar cedo, vai andar com as crianças no parquinho e a hora que der vontade você vai trabalhar. Não é isso que nós estamos falando. Isso já é disciplina, que é um outro assunto para um outro podcast, né? Muito bom. Isso aí, Muito valeu, bom, essa é Sérgio. uma ideia. Muito bom. Gostaram do conselho do Sérgio aí? Muito bom. Viu que bacana? Compartilhe o conselho dele aí com a sua família, com seus amigos, no grupo, né, Valias? Vamos ouvir o do Valias agora. E aí, Valias, que conselho que você vai dar para esse casal de jovens que estão nos escutando ali? Meu conselho da minha vivência é: forme em casa o time que você gostaria de ter no trabalho. Boa. Né? Porque não Excelente. adianta eu ter um time espetacular na empresa e chegar em casa e ver um time derrotado. Né? Por ego, por egoísmo, por distância, por não saber a condução para onde vai. Né? Então, e para formar um time em casa que você gostaria de ter no trabalho, não pode haver competição entre marido e mulher. Não é uma competição, né? Porque se compete, 1 mais 1 vai ser 1,5. Não Zero. é multiplicação, né? Porque quando a gente divide, a gente multiplica. Né? Então, se eu divido o espaço com a minha esposa, se eu valorizo, né, o que ela fez por todos nós, se eu não quero para mim o mérito que é dela, quando eu falo que ela foi pai e mãe muitas vezes, ela fala assim, não é bem assim. É bem assim. Exatamente assim. Né? Então, eu divido e eu sei que isso vai multiplicar nos meus filhos. Né? Então, acho que esse é o grande conselho, sabe? Qual time eu estou formando dentro de casa. Excelente. Uma pegada totalmente diferente. Ou seja, o que está próximo de mim, eu construo para que eu possa fazer mais ali fora. Né? Ter essa tranquilidade de trabalhar, de construir. E uma coisa, Sérgio, só para trazer uma... Sim. O Sérgio falou, né, da vida pessoal, vida profissional, isso é muito falado, mas a vida é uma só. A pessoa é uma só. Eu tenho papéis diferentes na mente, vida. O coração é tudo um só. Então, quando eu contrato uma pessoa, por exemplo, eu estou contratando uma vida para se dedicar à minha causa, à minha empresa, né? E ela vai desempenhar um papel, mas é aquela vida. A vida é uma só. Não se divide a vida. Né? E os papéis, sim. E tem um aprendizado muito grande que é da Disney,
que eles falam assim, cara, você chegou para trabalhar, você atravessou uma linha amarela imaginária. Nós fizemos essa linha amarela. Atravessou a linha amarela, deu um show, cara. O palco é seu, não importa o que você está passando. Né? Esse é o trabalho. E por que a gente tem tanta facilidade em cruzar a linha amarela no trabalho e tanta dificuldade de cruzar a linha amarela em casa? Porque em casa eu sou eu. Eu me desarmo. E aí eu acabo descarregando. Direito de ser quem eu sou. E descarrego na minha família tudo que eu não pude descarregar no trabalho. Eu penso muito. Né? Eu inclusive, falo isso para Daniela. Mas quando você está lá na palestra, você está sorrindo. Quando você está lá na palestra, você está tirando foto. Parece que tudo é bonito, né? Quando você está lá, você está feliz. Quando chega em casa, eu falei assim, meu amor, lá no trabalho, eu tenho que exercer o meu trabalho. Exato. Então eu tenho que fazer força. Aqui, eu quero me dar o direito de ser eu, né? Relaxado, né? Triste, alegre, feliz. Então, lá no meu trabalho, eu tenho que entregar o meu melhor. Né? E não quer dizer que você não é genuíno lá no trabalho. Não, lá eu profissionalismo. faço profissional. Lógico. Eu vim aqui para entregar isso. Eu não vim aqui para entregar o meu problema, a minha discussão, a minha dor, a minha doença. Quantos artistas, né, vão lá e dar o show doente, ruim, né? Então, é isso aí. Você imagina o Mickey lá trabalhando na Disney, todo mundo vê o Mickey, né? Mas dentro daquela fantasia tem uma pessoa. Isso. Que desempenha um papel. Num lugar quente, abordado o tempo inteiro. Imagina você, sai com a tua família, chega lá na Disney, vou tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, Mickey? Aqui tirar foto, cara. Não, hoje tô com problema. Saco cheio. Não existe, não dá pra pensar nisso. E aquele dia pode ser o pior dia da vida daquele cara. Né? Ou seja, acima de tudo, entenda e respeite as pessoas. Porque o que nós não podemos ser é causadores dos piores dias. Nem no meu time de casa e nem no meu time do trabalho. Né? O meu conselho para esses dois jovens, eu vou copiar aqui um título de uma palestra do Karnal, que eu gostei muito dessa palestra dele, que o título é A Tristeza com a Felicidade Alheia. Então, o meu conselho a essa jovem e a esse jovem: vibrem com a felicidade do outro, mesmo que aquela felicidade não seja sua, seja só dele, né? Então, vou falar de nós maridos. Se você chega em casa e a sua esposa está feliz, muito feliz por algo que aconteceu no trabalho dela, na vida pessoal dela, e aquilo você não está incluído, vibre com ela, sinta-se feliz por ela e com ela. Eu achei magnífico. Sensacional. Essa palestra do Karnal. A tristeza com a felicidade alheia. O ser humano... É para não ter a tristeza. Para não ter. Tá. Ele explica exatamente isso. Ele fala que se eu e você somos casados e você está feliz e eu não estou, eu quero que você não esteja feliz. Não é assim. Isso chama egoísmo, né? Então, não. Sinta-se feliz com a felicidade do seu companheiro, da sua companheira, mesmo que você não esteja envolvido naquela felicidade. E posso complementar? Deve. Quando a outra pessoa expõe a felicidade dela por alguma vitória, alguma coisa, entre na vitória dela, não conta uma sua. Isso. Que eu vejo isso acontecer... Parece um combate. E que na verdade é assim, compartilhar. Eu também passei... Não. Sabe? Eu também tive isso. Não é isso que está em discussão agora. O que está na mesa aqui Magnífico. É a felicidade do outro. Magnífico. Né? Então vamos mergulhar nela, sabe? E vai chegar um momento de eu expor a minha também. E mais um passo. Se ela expõe a felicidade dela e você rebate como ela não tendo o direito, como você está infeliz com a felicidade dela, doido. A próxima felicidade dela, ela vai ter liberdade de te contar ou ela vai te esconder? Não, vai esconder. Entendeu? E às vezes o expor é a sua fisionomia. Não basta, é falar, não tô feliz ou você tá feliz. Tá, então se deu certo lá, deu. Mas então vamos aqui, vamos fazer um almoço aqui, vamos lá arrumar né? A sua reação. A reação. Dizem não, e eu acredito, né? Queria dividir com vocês aqui um pensamento ligando família, amigos, serviço, comunidade, né? Você ter empatia por alguém que está sofrendo é mais fácil do que você ter empatia por alguém que está muito feliz. Assim, um bom amigo, ele fica feliz pela sua alegria, né? Então, assim, às vezes no momento triste, a gente ser consternado não é que é melhor ou é mais fácil.
Aquilo não mede, na realidade, o seu grau de amizade, de paixão por aquela pessoa. Mas quando você pega alguém que teve um sucesso muito grande e você fica feliz pelo sucesso dele, essa é a tradução de amizade, de companheirismo, de profissionalismo, da esposa. Isso é puro. Isso é puro. Porque ser feliz com a alegria do outro, é pro cara que não tem o ego tão aguçado, é para um cara que tem a humildade. Compartilhar a alegria do outro dentro do seu coração não é para qualquer um. Perfeito. Então, quando você vê um cara com muito sucesso, você faz questão de falar dele e você fala com alegria. Quando você fala da sua esposa, como eu falo da minha esposa, das alegrias que nós tivemos, falar da alegria dela, aí é compartilhar resultado. Eu não quero... Às vezes a gente fala das dificuldades, mas o momento alegre é o que prova o tamanho da sua amizade. Porque as pessoas, às vezes, quando te vê triste, elas até choram. Mas quando elas te veem sorrindo, às vezes elas não sorriem com você. Elas invejam e aí elas podem mostrar realmente a face que elas têm. E tem um complemento aí, né, Sérgio? O verdadeiro amigo é aquele que vibra com a sua alegria. E esse mesmo amigo é aquele que fala o que precisa falar quando você precisa. Corrige. Só complementando. Feedback, Né? Então, nos dois momentos, quando você faz uma merda e esse cara chega e te fala verdadeiramente o que ele pensa, o que ele sente, é seu amigo. E quando você está numa vitória, quando você conquista algo e esse cara fala, chega e vibra com você, esse é seu amigo. Porque a caridade, né? Se eu tô tendo empatia no seu momento ruim, eu tô sendo caridoso. Isso. E a caridade, inconscientemente, embute que eu estou te ajudando. Você está dependente de mim. Uhum. Né? Eu tô superior. Eu tô superior, eu tô te dando a mão, de cima para baixo. Agora, aplaudir quem está em cima... É mais difícil. Aí a né? humildade... Será que eu estou me colocando ao nível abaixo máximo. ou não, né? E eu queria puxar um gancho aqui. Nós estamos aqui há 27 minutos falando Poxa, falando do equilíbrio entre família e trabalho. E o pilar de tudo é a família. Nós somos adultos, nós somos pela casados. família é maravilhoso. Nós temos filhos, quer dizer, existe um conceito aqui também de vida, né? Que é uma vida, todos aqui são veteranos, né? Mas todo mundo veio de uma família. E pode ter aí também embalado pela cultura. Se a família tem uma cultura de distanciamento, se tem uma cultura de competição, se tem uma cultura... né? Então, assim, entenda a sua cultura. Agora, eu não preciso me moldar a cultura da minha família também. Se eu não concordo... cara, a sua família errou também. Exato. Os seus pais erraram. Exato. Também cometeram erros. Sabe? Então, para nós aqui é muito fácil porque, na minha visão, nós materializamos a nossa felicidade hoje nos nossos filhos, na nossa esposa. Então tá, né? Agora, e quem tá começando a vida e fala assim, puxa vida, meu pai não foi bom para mim, minha mãe não foi... Porque não é porque pai e mãe vai ser bom. Eles são seres humanos. Né? Então, cara, mas algum dia você vai constituir uma família, provavelmente. Né? Então, seja para tua família o que alguém não foi para você. O Valias, sobre essa sequência da família aí, né? O pai com o filho. Quantos de nós, da nossa geração, eu vou me incluir, tem um sentimento que se você ficar parado, você não está trabalhando, você é um preguiçoso. Né? Parado fisicamente. Se eu estou sentado num computador, eu estou à toa. Quarta-feira, 3h, eu vou na padaria buscar pão, porque eu vou lanchar. Você tá doido, você é um preguiçoso, você não trabalha. Porque eu vi meu pai saindo de madrugada e voltando à noite, inclusive ao sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, trabalhar para a nossa geração é estar ativo, é estar ocupado, é estar fazendo algo. Né? Quantos de nós traz essa culpa? Outro dia eu recebi um fazendeiro que falou isso para mim. Falei, Ricardo, eu não consigo sair da fazenda, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá fazendo alguma coisa, eu tenho que estar lá acompanhando os peões. Eu não consigo. Falei assim, meu amigo, você tem 2 grandes fazendas, você tem uma vida hoje que você, quarta-feira, você pode ir na apresentação dos seus filhos na escola. Você não precisa cometer essa atrocidade como o outro que trabalha com carteira e ele não pode, né? O trabalho dele exige com que ele fique lá. Você tem essa bênção. Mas foi isso que o meu pai me ensinou. E é um amigo de 40 e poucos anos. E aí, sabe? Ricardo, a gente está entrando no tema de um próximo podcast, que são as crenças limitantes. Vamos começar a escrever. Quais crenças limitantes eu coloco nos meus filhos? Muitas. Falando que
dinheiro é coisa suja, que trabalho tem que ser o que soa a camisa, que se eu trabalho no agro eu tenho que andar com roupa suja. Lucro, que no Brasil isso não é de roubo. Que se eu estou com a botina limpa é porque eu não trabalho. E às vezes eu sou higiênico, né? Sou só limpinho. Sabe? Agora, o que eu queria puxar de novo, né? Nós só falamos da família e de nós. Por quê? Se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem desempenhando no trabalho. Né? Que foi o que o Sérgio falou. Então, a base, isso que eu gostaria que as pessoas que lideram entendessem, que a base, a pirâmide do ser humano está nas necessidades básicas. A base é o básico. Seria óbvio. Básico. E a família é a base. E a base é ali. Né? Então, a família me sustenta e por aí vai, até o desempenho profissional. Né? Não existe não entender a base, sabe? Mas... Entrevista de emprego. Tem roteiro, cara. Eu nunca segui o roteiro. Falava assim, Sérgio, conta a tua vida pra mim, cara. E você nunca vai contar duas vidas iguais? Nunca. Conta a tua vida pra mim. Não tem. Porque quando você conta a tua vida, você começa lá na infância. Ou, eu fiz veterinária por isso. Meu pai não muda, gente. Invariavelmente vai lá na origem. Né? E ali eu já estou entendendo o seu conceito de vida. Seus valores. Os valores. Aí eu falo assim, crenças. puxa vida, esse cara tem a cultura para vir pro meu time ou não? Minha maior decepção foi me encantar com uma pessoa, uma profissional, que eu estava num processo seletivo. Eu me encantei. Falei, nossa, que profissional top. Aí o pessoal do RH falou assim para mim, cara, essa profissional destrói tua equipe. Sabe? Eu falei, mas por quê? Porque a tua equipe é focada em complementariedade e ela é um trator. Ela vai se sentir encorajada a derrubar todo mundo. E vai derrubar todo mundo. Inclusive você. O RH estava certo? Não tem erro. Não tem erro. Sabe? Então, assim, de novo, né? É uma vida só desempenhando vários papéis. Sabe? Um ponto interessante para a gente trazer para essa conversa, né? Pensando no tema nosso, né? A questão da família, trabalho, né? Como equilibrar essa relação. Veja, a palavra é equilibrar. Se você pender muito para o lado da família, pode ser que você não consiga ter o resultado que você precisa e que a sua família precisa. Com certeza não terá. Se você pender só para o lado da empresa, você vai destruir toda a outra parte. Então, eu gostaria muito que nosso público e nós amigos aqui entendessem o poder da palavra equilíbrio. Porque é aquilo que mais traz harmonia na gente, é equilíbrio, né? Equilíbrio do que você fala, do que você faz, equilíbrio do que você vive. Então, se você perder o equilíbrio para algum dos lados, você destoa. E isso vai ser problema para a gente angariar aí. Tá perdendo o equilíbrio aí. O microfone perdeu o equilíbrio. Sérgio, é fácil ter equilíbrio, cara? Cara, não é fácil, tem que ser disciplina. Eu acho que tem dia que, como o Ricardo comentou, né, você chega em casa, assim, você tem que chegar em casa e ter alguém, né, se você mora com alguém, você tem que se sentir à vontade, num ambiente de segurança, para você poder dividir as suas dores e as suas alegrias. E aí é que está a grande sacada de apoio, né? Isso na sua equipe é a mesma coisa. Então, quando você tem uma dor, você tem que ter coragem e sintonia de dividir com a sua equipe. Cara, isso eu não sei fazer. Aí entra aquela palavrinha que nós tanto falamos lá, né? Quais são as suas vulnerabilidades? Imagine você num ambiente familiar onde você possa comentar das suas vulnerabilidades com o seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com seus irmãos, ou com quem você mora, porque às vezes você não é casado. Cara, aquilo cria confiança. Aquilo junta as pessoas. E confiança é uma base importante. É a base de tudo, né? Confiança é aquela cola que liga todos nós, é o que nos influencia a ter sucesso, nos influencia a ir para frente. Eu vou confessar uma coisa a vocês aqui, eu contei a história, mas não contei meu sentimento. Eu estou desde quinta-feira extremamente desequilibrado. Porque, como eu contei para vocês, eu saí de Goiânia na quinta, fui para São Paulo cedinho. Quando eu cheguei lá, a Dani me ligou, né? Minha esposa me ligou, dizendo que tinha passado em cima da cachorrinha dela e tinha matado a cachorrinha dela. Eu fiquei 40 minutos em Congonhas, parado, tentando decidir se eu iria voltar ou se eu ia continuar.
Liguei para ela umas 4 vezes falando, vou voltar. E ela, não, eu não quero que você volte. Eu não quero que você volte. E isso me gerou um desequilíbrio, né? Entre a minha vontade de voltar e a minha vontade de seguir, né? E ela foi a peça principal, porque ela foi muito enfática, falou, eu não quero que você volte. Eu quero viver isso aqui sozinho, pode ir, eu vou ficar bem. E aí eu tomei a decisão de ir, mas confesso a vocês que eu tomei uma decisão e não foi segura. Não foi uma decisão que eu tomei, não, eu estou fazendo certo. Porque a minha vontade era voltar, né? E a minha decisão foi de continuar. Eu queria voltar para a base. Eu queria estar lá com ela. Exato. Eu queria só estar lá. Só estar lá. Ver ela, é para ela chorar no meu colo, né? Para ela desabafar. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Só isso. Eu tô aqui. É o que eu faço com amigos quando eu vou no velório de algum pai, de algum irmão, de alguém que perdeu alguém, né? Eu chego lá e falo, tô aqui. Isso aí. Né? Tô aqui com você. E nós estamos no sábado, né? Só para as pessoas saberem. Ele falou quinta e nós estamos aqui no sábado. E você trabalhou. Quinta, sexta, tá aqui trabalhando no sábado. Amanhã. E atravessando a linha amarela. Isso aí. Isso aí que é o legal do equilíbrio, né? É um negócio que pega a gente, quantas vezes, né? A gente se vê nisso. Mas eu consigo ultrapassar a linha amarela e dar um show. Ninguém precisa saber o que eu tô sentindo. É o Mickey. Ninguém precisa saber o que eu tô sentindo. É meu. Né? Quem precisa saber, vai saber. Tá sabendo, mas Vai não saber. é aquele pessoal naquele lugar. Aqueles ali não. Né? Ali você tem que ir lá entregar, Tem que entregar. o que você foi Seu contratado para fazer. Sem Por Não. quê? Porque Sem decidiu escândalo. estar lá. Isso. Exato. Decidiu estar Atravessei lá. a linha. Então Atravessei a esteja. linha. Esteja. Corpo, alma, mente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Esteja. Não quer dizer que a gente parou de Vai lá e sofrer. dê o seu melhor. Mas ao voltar para casa, já que o assunto é família, ouça, Isso. dedique seu tempo, faça valer a pena o tempo que nós estamos ausentes das nossas casas, ou seja, valorize quem está lá cuidando de tanta coisa, né? Porque às vezes a pessoa imagina que o sucesso de um bom profissional que está aí no mercado, ele se fez sozinho. Ninguém se faz sozinho. Nunca. Jamais. Me empresta o celular aí, por favor. O meu tá ali com a Ana ali. A Ana tá filmando ali, né, Ana? Ó, e eu vou tocar um galão de gasolina agora. Hoje, o que mais está nos tirando... Minha mão tá aqui, tá? A minha tá assim, ó. aqui. Hoje, o que mais está nos tirando da nossa família não é o nosso trabalho. É esse rapazinho aqui, ó. Só que nós usamos o trabalho moleque como aqui, ó. desculpa, viu? Eu vejo gente dizendo que precisa no celular por causa do trabalho. E aí começa a falar para os filhos que o trabalho é coisa ruim. E aí que começa a morar o perigo. Perfeito. Mas eu tô Precisa tomar cuidado, eu tô falando, Sérgio, que ele nos tira da nossa família quando nós estamos na família. Não, mas eu digo Entendeu? assim, que muita gente fala que mesmo estando com a família, fala, não, mas é do meu trabalho, Não, eu preciso atender. Eu preciso. Eu preciso, tal, sabe? Mas E aí aí- o filho mas fala, aí- pô, esse negócio do meu pai é ruim demais, porque ele não desliga nunca, Mas né? aí é fácil de ver hoje em dia, sabe por quê, Sérgio? Aqui no telefone tem um negocinho que você digita assim, ó, tempo de uso. É, e Aí marca ele te tudo. mostra quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no TikTok, ele te mostra quanto tempo você ficou em cada um. Eu escuto isso aqui da Dani, que você é sua amiga, Sim. direto. Você tá ficando demais no Instagram. Tô confessando, meu amor. Um erro aqui ao vivo. Mas nós vamos te ajudar a cores. arrumar isso, viu, Dani? Fica tranquilo. E a nós vamos puxar forma orelha de aí. ajudar é dividir. Então, assim, siga o nosso Instagram, comente, que aí pelo menos ele vai usar esse tempo para responder as perguntas lá. Aí, ó. Muito Não, mas é bacana, verdade. Muito legal. Aí o moleque que está nos tirando da nossa família. E tirando nossos filhos da família, tirando nossas Tudo, esposas da família. tudo. Agora, tá de novo, hein? isolando De dentro- novo falando, hein? É possível viver sem isso? Hoje não. Não. Então, aí de novo volta a palavra equilíbrio. Equilíbrio. Então, talvez a palavra desse nosso podcast, que até é uma proposta minha aqui, todo podcast que nós falarmos, nessa conversa aqui, qual a palavra que fica como Que remete, né? remete ela? Talvez a palavra seja E equilíbrio. é o título do nosso tema. Como equilibrar essa Exatamente. Vamos ver se é fácil ter equilíbrio com esse trem aqui. Que lado que ele Seria cai. isso, pessoal. Caminhando aí para a nossa bom. conclusão aí, algum recado mágico, Valias, que você queira deixar para quem Não, nos assiste, para quem nos ouve aí? Recado mágico não, mas de novo, eu vou reforçar o que eu já falei algumas vezes aqui. Nós viemos falar de equilíbrio entre família e trabalho
provavelmente 90% do tempo nós falamos da família. O que isso mostra para nós? É ela. Né? O que isso mostra para um gestor de equipe, né? O que isso mostra para quem tem que tomar decisão sobre a vida do outro? Você confiaria para dar o cargo de liderança para alguém que sequer valoriza o que ele tem em casa ou que ele distrata as pessoas que estão ao redor dele? Não. Eu tive um grande mestre, e ele faleceu na pandemia, infelizmente. Ele falava assim: nunca contrate alguém que não possa frequentar a tua casa. E para contratar, almoce com essa pessoa. Faz todo sentido. Né? Sai do escritório, almoça, todo mundo relaxa, vai ter uma conversa. Ali você vai perceber as pessoas. As pessoas, né? E outra frase célebre dele para mim: à mesa, nós conhecemos a educação das pessoas. No trânsito, a índole. Então, quando estiver viajando com alguém da tua equipe, perceba como dirige, perceba as reações, perceba... De novo, as reações detalhes. Mostram quem de fato você é, né? Muito Já bem. falamos em algum outro podcast, o impacto das reações mostrando a sua personalidade, persona. Né? E eu vou encerrar. Posso encerrar? Não, o Sérgio tem que Como é deixar a tá mensagem. lançando? Sérgio tem que deixar a mensagem dele, velho. E aí Você vai faz o cortar. livro aqui. Aquele outro você me xingou, agora você corta o Sérgio. Xinguei não, só dano. Só xingou dano. Esse canto Gente, aqui tá dano é xingar em goianês. Lá em Minas a gente fala, eu raiei com ele. Eu acho que Fadiguei. a mensagem que a gente quer trazer não é para você dar valor, você precisa valorizar a sua família. É o contrário. Ela de fato tem um valor enorme, você só está reconhecendo. Não é para você forçar um valor. Não é você dar valor a algo que você tem. Não, você precisa ter Usar reconhecimento, esse valor, aproveitar, viver esse valor e dividir isso com os amigos, dividir isso com a sua comunidade, se possível, compartilhar os ambientes com a sua família. Eu gosto muito dessa ideia, né? Eu tenho comigo, sempre que eu posso, que é possível, eu levo a minha esposa, meus filhos no ambiente que eu frequento, para que todo mundo saiba como que nós nos tratamos. Eu acho que isso aí seria um aprendizado. Se você frequenta ambientes que a sua família não pode estar, reveja os ambientes que você está participando. Perfeito. Porque se não é um ambiente sadio, pode ser que não seja sadio para você, para sua equipe, e lá na frente você vai reconhecer que esse não é um ambiente para sua família. Então, assim, tenha orgulho de onde você vai, tenha orgulho de onde você veio, tenha orgulho com quem você vive, demonstre isso, deixando claro quais são as pessoas que te ajudaram a chegar a algum lugar. E sem dúvida, no meu caso e no caso de vocês que eu os conheço, suas esposas, seus pais, seus irmãos fizeram um trabalho enorme de sustentação de quando você precisava se desenvolver. Seria isso, Sem a minha dúvida, contribuição. É a família que está lá. Bom, para encerrar, eu vou deixar uma frase também. Você está bom de frase hoje, Henrique. Você está sentimental, pô. Convivência com meu amigo. Edward. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar de novo e fazer um belíssimo fim. Perfeito. Boa, perfeito. É a hora da mudança. Isso. Da transformação. Meu amigo, um admirador, Chico Xavier. Essa frase é do Chico. Você é mineiro mesmo, hein? Mineirinho. Uberaba. Lugar bom. Demais. Então, E vai ter livro hoje? Vai ter coisas que vai tem um livro. Tem um livro aqui que ajuda demais no nosso tema, né? Conversas Corajosas. Esse livro, quem me indicou, quem me deu, foi minha filha. Minha filha que me deu esse livro. Só para você sentir vontade de lê-lo, caso você não seja o ganhador desse livro. Como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Conversas Corajosas. Então tá aqui um livro que você vai receber na sua casa, caso você seja escolhido o melhor comentário ou comentário lá no nosso Instagram do Pode Ser Agro. Ainda é o Pode Ser Agro. Nós vamos mudar ele para o Grupo Ser, né? Que nós construímos aqui o Grupo Ser. Então vai lá no Instagram, faça um comentário desse episódio para você receber esse livro na sua casa. Tá Venha certo? fazer parte da mudança, né? Da transformação que Isso nós aí. estamos propondo com o nosso
Sercast. E tem presente. mais um tema para podcast: comunicação não violenta. Isso aí. Perfeito. Gostou? Parabéns. Compartilhe, se inscreva, acesse o sininho lá para você receber os novos podcasts. 3ª temporada 2025. Esparrama, põe no grupo da sogra, do cunhado, do irmão, do tio, do parente. Vai lá. Da família, né? Manda ver. Já que Se você gostou, dê um like. Dê o like. nos ajude a levar isso para mais pessoas. Né? Se likeou, dê um like. Coloque temas lá que você gostaria que o Grupo Ser discutisse aqui. Coloque lá, dá sugestão de temas para nós lá no Instagram, né, Valise? Boa. É isso? Bacana? Valeu. Show, meus amigos. Mais um. Obrigado. Que Obrigado. prazer. Que Um alegria. abraço. Bom demais. Tchau, tchau.